estamos na nossa quarta unidade, dando continuidade, planejando o empreendimento, na nossa aula 7, que seria a última aula, que é o plano de negócios. Certo? Então, a meta da nossa aula é conhecer o passo a passo do planejamento de um empreendimento, certo? Percebendo se a ideia de negócio é viável ou não através da análise do plano. Bom, então, plano de negócio, na realidade, esse planejamento, esse plano de negócios, eu vou abordar alguns aspectos principais que, de maneira descritível, a gente vai estar fazendo. A gente precisa avaliar qual é o nosso negócio, né? Onde a gente quer chegar, o que é que nós vendemos, para quem nós vendemos, que estratégia nós vamos utilizar, como conquistaremos o nosso mercado, quais são os fatores críticos de sucesso, quanto vou gastar e que retorno terei sobre o meu investimento. Então, isso daí essas perguntas que a gente vai tentar responder no nosso plano de negócio, né, etapa por etapa, né, sessão por sessão. Então, um bom plano de negócio deve mostrar claramente a competência da equipe, o potencial do mercado-alvo e uma ideia realmente inovadora, culminando em um negócio economicamente viável com projeções financeiras realistas. Então, esse é um bom plano de negócio. Bom, então assim, o plano de negócio, né, ele é o quê? Ele é uma parte fundamental do processo empreendedor. Então, na unidade anterior, a gente viu que o processo empreendedor inicia pela análise da oportunidade, logo depois pelo plano de negócio. As demais etapas, eles vão ser essenciais, né, o cumprimento de forma eficiente se houver um bom planejamento do negócio a partir do plano de negócio. Então, é uma ferramenta também de gestão, certo? Ele tem todo o planejamento do negócio e o desenvolvimento de um negócio na etapa inicial, no startup. Ele é um instrumento de captação financeira também, né? Então, os bancos e as instituições financeiras, eles solicitam o plano de negócio para efetuar o financiamento desse empreendimento. Ele é uma ferramenta de demonstração de viabilidade e lucratividade do negócio, é lá que vai dizer se o negócio realmente é viável e lucrativo. Né? É um cartão de visita do empreendedor, porque demonstra o conhecimento do empreendedor sobre o negócio, né? O conhecimento dele sobre o mercado, certo? O que é importante para esse empreendedor. É uma ferramenta dinâmica que deve ser atualizada constantemente, porque o mercado ele também é dinâmico, ele sempre está em mudanças, sempre está em evolução, então a gente precisa fazer, né, uma dinamicidade desse plano de negócio também. É um instrumento que percorre todas as etapas de um planejamento de negócio, desde da análise da oportunidade até a parte financeira do negócio, e deve ser feito pelo empreendedor. Certo? Quem faz o plano de negócio é o empreendedor. Claro que ele pode ter auxílio, né, de consultores, mas é ele e seus sócios que fazem esse plano de negócio. Qual é a estrutura do plano de negócio? Então, a gente traz uma estrutura básica aqui para a gente poder analisar cada seção desse plano de negócio. Nós temos a capa, o sumário executivo, o resumo da empresa, produtos e serviços, análise do mercado, análise estratégica, marketing de vendas, culminando no planejamento financeiro. Bom, então a capa nada mais é, né, do que a primeira página do seu plano de negócio, onde você vai ter as informações mais importantes, que seria o nome da sua empresa, a logomarca, né, o endereço, os dados da sua empresa, quem elaborou e a data de elaboração desse plano de negócio. O sumário nada mais é do que um índice onde você vai organizar, né, todas as seções, né, colocando a página onde vai encontrar cada seção para facilitar, né, a busca e o encontro de informações. Então, o sumário basicamente é isso. O sumário executivo, por sua vez, ele é o resumo do plano de negócio, certo? Ele é um extrato competente e motivante do plano de negócio. É como se fosse a sinopse de um filme, o prefácio de um livro, onde a pessoa lê inicialmente o sumário executivo para depois verificar se aquele plano de negócio é ou não interessante continuar essa leitura. Então, ele tem que ser motivante, ele tem que ter as informações principais direcionadas para o público-alvo que o plano de negócio está, né, se dirigindo, certo? Bom, passado essas partes, né, o sumário executivo também ele é a última sessão a ser feita, porque ele só pode ser feita após todo o plano, já que ele é um resumo. Então,
Passado isso, nós vamos para o resumo da empresa. Né? Ele deve ser enfatizado no resumo da empresa as características únicas do seu negócio e dizer como será promovido o benefício ao cliente. Né? Qual foi a oportunidade vislumbrada, né? Como é que sua empresa vai se diferenciar. Então, eu vou falar da minha empresa. Então, ele é, né, um resumo, né, da sua empresa, do empreendimento que você vai estar abrindo. É uma parte descritiva do plano de negócio, mas deve ser feito com muito cuidado para se evitar excessos, né, ou falta. Então, você deve descrever sua empresa procurando mostrar a missão, né? Então, qual é a sociedade, qual é a forma da sociedade. Então, esse é o resumo da empresa. Você fez o resumo da sua empresa, mostrou a que veio, né? Então, você vai agora abordar produtos e serviços. Então, é uma outra seção do plano de negócio. Então, aqui você vai dizer quais são os produtos e serviços que sua empresa vai ofertar, né, com suas principais características desses produtos e serviços. Você vai dizer por que você é capaz, né, de fornecer, como é que você vai fornecer esses produtos e serviços para os seus clientes, quais são as principais características da equipe de produção, os aspectos, né, quais são os aspectos do seu produto ou serviço que vai diferenciar ele do restante do mercado, da concorrência. Quem serão seus fornecedores, porque o fornecimento ele é fundamental no processo produtivo, no fornecimento, num comércio, serviço ou indústria. E quais serão os produtos e serviços futuros, ou seja, se você tem planos de estar desenvolvendo produtos e serviços constantemente a fim de não perder mercado, de se tornar sempre competitivo. Então, o produto e serviço, né, você precisa ter a estratégia do produto, né, verificar como é que vai ser essa estratégia do produto, bem como qual é a produção, como vai ser a produção e distribuição. A estratégia do produto, você vai projetar como vai desenvolver e produzir e distribuir esse produto, né, para os seus consumidores. Então, você vai abordar passo a passo como é que você vai, né, produzir um produto ou serviço, né, definindo quais são os mecanismos que serão utilizados para estar atento às novas demandas, né, se você vai estar atento a essas inovações. A produção e distribuição, você vai descrever também qual é a etapa por etapa desse processo produtivo. Definir quais são os recursos que você vai utilizar, quanto tempo você vai, qual é a sua capacidade produtiva, né, quais são os custos, né, competitivos e se a empresa tem capacidade para atender a atual demanda, né, e um eventual aumento dessa demanda. Você falou do seu produto e serviço, né, abordou todo o produto e serviço, então você vai falar agora da análise do mercado. A análise do mercado, se a gente pôde perceber, ela foi iniciada lá quando você identificou e avaliou a oportunidade. Você já pincelou, né, fez uma pequena análise do mercado, que você vai fazer de forma mais detalhada, aprofundar mais o que foi, né, analisado anteriormente. Então, ela é considerada por muita parte mais importante do plano de negócio, porque é a partir dessa análise do mercado que você vai definir quais são os produtos e serviços, que você vai definir uma estratégia, né, de negócio, a estratégia de marketing, o planejamento financeiro, a partir justamente dessa análise do mercado, do que você encontrou, né, da realidade que você encontrou do seu mercado, onde sua empresa vai estar inserida. Certo? Então, ela é uma parte muito difícil de se fazer, né, porque toda a estratégia de negócio depende dela. Então, a análise do mercado, a estratégia do negócio vai depender como a empresa vai abordar o mercado consumidor, se diferenciando dos concorrentes e conquistando seus clientes de forma contínua. Certo? Então, a análise do mercado, basicamente, você vai fazer uma análise de quê? De quem é o seu cliente. Então, você vai estudar a fundo as características, como é que seu cliente compra, qual é a frequência, qual é o comportamento de compra do seu cliente, quais são as necessidades e desejos dele. Então, você vai estudar o seu cliente, porque ele vai ser a razão principal de você abrir sua empresa. Mas não é só o cliente que você precisa analisar, você precisa analisar a concorrência, conhecer também a fundo os seus concorrentes, o que eles oferecem, qual é a forma de pagamento, quais são os diferenciais, quais são os pontos fortes e fracos desse seu concorrente, como ele aborda o seu cliente, como ele trabalha. E aí, justamente, esse parâmetro para você vai precisar ter para que você possa diferenciar, né, desses concorrentes e trazer uma coisa nova, uma coisa que vai atrair seus clientes.
E também não podemos deixar de esquecer os fornecedores, que faz parte desse mercado, dessa análise de mercado. Então, os fornecedores, quem são, quantos são, como eles fornecem, qual é o prazo, né? Se eu tenho muitos fornecedores, se a questão da distância, né, da dificuldade de fornecimento. Então, eu tenho que analisar tudo isso para saber, inclusive, a questão do planejamento, né, do nosso processo produtivo. Fiz análise do mercado, então, bom, eu já sei qual é o mercado, já entendi e compreendi esse mercado. Então, agora eu preciso fazer uma análise estratégica, né, para poder, a partir desse mercado, traçar ações, né, objetivos e metas para me poder estar competindo nesse mercado. Então, a análise estratégica deve incluir um misto de racionalidade e subjetividade, seguindo um processo básico. Né? Então, basicamente, o que eu devo ver na hora de fazer uma análise estratégica? Primeiro, eu preciso entender qual é a visão e a missão da minha empresa, certo? Fazer uma análise do ambiente externo e interno, verificar quais são as oportunidades e ameaças que o mercado me traz, quais são, né, os pontos fortes e fracos da minha empresa. Eu tenho que olhar para dentro da minha empresa para poder, né, saber, conhecer e exaltar os pontos fortes e, né, minimizar os pontos fracos. A partir dessa análise do ambiente interno e externo, eu vou formular objetivos e metas, né? A partir desses objetivos e metas, eu traço as estratégias e a implemento. E eu preciso constantemente estar fazendo um feedback, um retorno dessas minhas ações para saber se o que eu planejei efetivamente aconteceu, quais são as modificações, o que tem que melhorar. Então, basicamente, a análise estratégica, a gente precisa fazer uma análise SWOT, certo? Que é uma análise do ambiente externo, oportunidades e ameaças, e uma análise do ambiente interno, que são as forças e fraquezas. Então, a partir da análise SWOT, né, depois que você define qual é essa análise SWOT, a empresa pode identificar como seus fatores críticos de sucesso, como deverá ser o foco da sua atenção para a sua gestão. Então, no plano de negócio, uma boa forma de se resumir a análise estratégica da empresa é apresentar a análise SWOT dessa, seguida de uma estratégia de negócio e um cronograma de ação, certo? Contendo as principais ações a serem, né, tidas. Bom, então eu fiz essas duas análises de mercado e análise estratégica, chegou ao ponto de fazer uma estratégia de marketing e venda. Certo? Então, eu preciso efetivar, né, toda essa estratégia, toda essa análise estratégica que eu fiz através do meu marketing e venda. Então, a área de marketing e venda, ela é responsável por trazer receitas para a empresa. Então, é a partir do momento que eu vendo que eu tenho receita e que eu posso gerenciar todos os recursos da minha empresa. Então, o marketing, ele é o processo de planejamento e execução desde a concepção, do preço, promoção e distribuição de ideias, bens e serviços para criar trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais. Bom, conheci o mercado, já sei todas as características desse mercado, defini os objetivos e estratégias, né, que eu quero, inclusive os objetivos e estratégias de marketing que eu pretendo ter, e aí eu vou ter que responder algumas perguntas para traçar a estratégia de marketing e venda. Qual a participação do mercado que minha empresa pretende atingir? Eu quero ser líder de mercado, eu quero ter uma fatia pequena, Então, qual é a fatia de mercado? Quanto eu quero vender? Certo? Eu quero vender, qual é o volume de venda, qual é o meu objetivo de venda. Quanto eu quero lucrar, certo? Qual é a minha lucratividade que eu vou querer. Em quais segmentos e regiões eu vou operar. Né? Com que penetração de mercado. Para quais consumidores e em qual é o prazo que eu quero tudo isso. Né? Então, a partir de tudo isso, eu defino a estratégia de marketing e vendas da minha empresa. Então, a estratégia de marketing são os meios e métodos que a empresa deve utilizar para atingir seus objetivos. Geralmente, a estratégia de marketing ela é montada a partir dos 4 P's de marketing: produto, preço, praça e promoção. Certo? E depois de eu fazer essa estratégia, com base nessa estratégia de marketing que eu montei, eu faço uma projeção de vendas, que no plano de negócio a gente vai fazer mês a mês uma projeção, uma estimativa de venda que a gente deseja, para poder saber qual vai ser a receita e, obviamente, fazer depois os cálculos financeiros de custos, né, de preço de venda e outros demais custos.
demais cálculos financeiros. Então, a partir da estratégia de marketing, eu pego o composto de marketing, que é produto, preço, prazo e promoção, faço uma projeção de vendas e obtenho o resultado empresarial. O que é um produto? Certo? Então, um produto é algo que pode ser oferecido ao mercado para sua apreciação, aquisição, uso ou consumo. Pode ser desde uma obra de arte, que seria somente para você ver, né, para você apreciar. Pode ser a aquisição, que é uma geladeira, qualquer bem de consumo que você adquire e leva, é seu, você faz o que quiser. Pode ser para você utilizar, como por exemplo um parque de diversões, você paga para utilizar, você não leva para casa nem nada. Ou para consumir, como no caso de um restaurante onde você consome, né, o produto que você compra no próprio local. Certo? Então, e tudo isso sempre para satisfazer um desejo ou necessidade, né, de um cliente-alvo. Então, para você estar vendo o produto, você precisa saber alguns pontos básicos. A questão da diferenciação, seu produto precisa se diferenciar dos concorrentes em algum ponto. Você precisa atender às expectativas e necessidades do seu cliente-alvo para poder ter razão de existir da sua empresa e do seu produto. Né? Bem como saber que a imagem do produto você quer passar, certo? Então, a imagem que você pretende passar com o seu produto a partir de uma qualidade, né, de rapidez, velocidade, flexibilidade, não sei, uma imagem que você define a partir disso. Definir o produto, qual é o preço que a gente vai praticar? Então, o preço é a maneira mais tangível, onde as pessoas muitas vezes, né, visualizam primeiro o preço antes mesmo das características do produto. Então, o preço é um fator tangível, certo? O preço, ele cria demanda, certo, para o produto, ele segmenta o mercado. Ele pode definir qual é a lucratividade da sua empresa e mudar a penetração de mercado que você tem atualmente. Então, o preço ele é importantíssimo você fazer essa definição, tendo sempre em mente que o preço ele precisa, para ser, né, feito, ele precisa compor, o preço tem que ser com base no custo, no concorrente e no seu cliente. Certo? Depois nós temos a praça, né, que refere-se à localização e distribuição, onde é que você vai se localizar, como vai ser a distribuição. Isso daí também tem que ser estratégico para que sua empresa possa oferecer o produto de forma rápida, atendendo às necessidades do seu consumidor. E a promoção, né, que é o composto promocional, que é a atividade de comunicar as características e os benefícios de um produto ao seu mercado-alvo pretendido. Então, as ferramentas de comunicação de uma empresa são propaganda, promoção de vendas, venda pessoal, marketing direto e relações públicas. Bom, então o planejamento financeiro é o final, você percorreu tudo isso, você chegou ao planejamento financeiro, que nada mais é do que refletir em números tudo que você viu. Então, tudo que você definiu de máquinas e equipamentos para produzir, você vai colocar aqui no investimento. Tudo que você definiu de investimentos em marketing, você vai colocar aqui. Né? Então, tudo que foi definido anteriormente, você vai estar esclarecendo de forma numérica aqui no planejamento financeiro. Certo? Então, dentro do planejamento financeiro, nós temos os indicadores de viabilidade, certo? Que seria quais? O ponto de equilíbrio, lucratividade, rentabilidade e o prazo de retorno do investimento. O ponto de equilíbrio nada mais é do que quando a empresa precisa faturar para pagar todos os seus custos. Então, é o ponto onde a quantidade vendida vai zerar, né, todas as despesas a partir da receita que foi operada. Então, possibilita saber em que momento seu empreendimento começa a obter lucro, certo? Então, você pode calcular o seu ponto de equilíbrio. Na nossa apostila tem as fórmulas de todos esses indicadores de viabilidade com exemplos. A lucratividade, por sua vez, mede o lucro líquido em relação às vendas. Quanto maior, melhor poderá investir na própria empresa. Né? Então, a lucratividade, esse valor do retorno, do lucro líquido que você vai ter, vai te trazer reinvestir na tua empresa, né? Quanto maior for essa lucratividade que você tiver. Rentabilidade, ela mede o retorno do capital investido pelos sócios. É diferente do anterior, que tem em relação à receita. Aqui não, a rentabilidade é em relação ao investimento. Certo? Medindo se o negócio é atrativo ou não, né, a partir do momento que você tem essa rentabilidade.
O prazo de retorno de investimento é o tempo, indica o tempo necessário para o empreendimento recuperar o que foi investido no negócio. Então, geralmente, os negócios são 3 anos, né, para você ter esse retorno de investimento. É o tempo que você pode reaver seu dinheiro. Depois desses indicadores, nós temos os demonstrativos financeiros que são utilizados, né, dentro do plano de negócio. Nós temos esses demonstrativos financeiros vão analisar a viabilidade do negócio e o retorno financeiro proporcionado. Então, quais são esses demonstrativos? O balanço patrimonial, o demonstrativo de resultado e o demonstrativo de fluxo de caixa. O balanço patrimonial, como o próprio nome está dizendo, você vai colocar, né, ele reflete a posição financeira de um determinado momento e é constituído de 2 colunas. O ativo, contrabalanceando com quem? Com o passivo e o patrimônio, né, líquido. Então, na realidade, você vai colocar aqui todas as suas receitas, seus estoques, né? Então, ativo circulante, ativo exigível a longo prazo, né? E aí no outro você vai botar o passivo circulante, exigível a longo prazo e o capital social que foi investido pelos sócios. O demonstrativo de resultado, ele é hora de verificar se a empresa vai ter lucro ou prejuízo. Então, você vai fazer uma demonstração de resultado a partir da receita até, né, e dentro dessa receita, esse faturamento que você obteve, você vai diminuindo os impostos, taxas, custos, despesas, até você chegar até o seu lucro líquido ou prejuízo, né? E o demonstrativo de fluxo de caixa, ele representa a evolução, né, de entradas e saídas de recursos financeiros da empresa, né, ao longo de um tempo, de forma a visualizar a cada momento a disponibilidade líquida do caixa e verificar se os descontos futuros poderão ser efetuados, né, nos dias previstos. Então, é o fluxo, como o nome já está dizendo, é a entrada e saída de forma contínua de dinheiro, de recursos financeiros da empresa. Então, também vocês vão encontrar, né, quais são os demonstrativos financeiros que tem, vocês vão ver como é que se compõem esses demonstrativos financeiros. Então, com isso, a gente pode observar que o planejamento financeiro nada mais é do que você colocou, tudo o que você planejou, você vai colocar em números em forma de investimento, de custos e despesas, né, de receitas que você vai gerar ao longo do tempo, como que você vai, né, qual é o preço de venda que você vai praticar com base nos custos que você sofreu na análise de mercado que você verificou. Então, você vai resumir financeiramente. Então, na próxima aula, nós iremos fazer somente uma revisão. Nós finalizamos todo o nosso conteúdo agora e a gente vai fazer apenas uma revisão para vocês poderem, né, fazer a avaliação de vocês da disciplina de empreendedorismo. Então, recomendamos que vocês leiam, né, toda a apostila, bem como os slides que foram passados para vocês, né, e também assistam todas as videoaulas, né, refaçam os exercícios para que vocês possam estar preparados para a avaliação. Então, esperamos que vocês tenham tido um bom aproveitamento dessa nossa disciplina e até o próximo encontro.